E você, Jack? Eu tenho uma pergunta para você. A gente vê esses fanatismos religiosos. A gente pode considerar como fanático também essa pessoa que outrora estava nesse outro polo do fanatismo religioso e que hoje é muito crítico com relação à fé? Completamente. É a mesma energia, o mesmo espírito. Não houve nenhuma mudança, exceto do objeto da beligerância. Antes eles eram beligerantes contra algumas coisas, agora eles são beligerantes contra as coisas em relação são beligerantes em relação à atitude que antes eles tinham contra quem era do jeito que eles perseguiam e contra aquelas coisas que antes eles perseguiam, mas a atitude é exatamente a mesma energia. É como aqueles ex-ateus que outro dia eu falei aqui a respeito, são profundamente religiosos. Tão religiosos que o importante é se congregarem no ateísmo deles. Tem que se reunirem para fazer uma congregação de ateus que na realidade já não são nem ateus. Eles estão se tornando anti-Bíblia, anti-igreja, anti-Jesus, anti-revelação, anti-judaísmo, anti-cristianismo, anti-tudo. Eles foram para o outro lado. Porque o verdadeiro ateu só diz assim, Deus não existe, anda quieto por aí. No máximo, quando alguém fanaticamente fala de Deus, ele dá um sorriso e sai. Mas não está nessa. Esses que estão nessa são religiosos ateus. É a religiosidade do ateísmo religioso. Agora, qual que é o perfil emocional psicológico dessa pessoa hoje? Você entende que é alguém que de fato viveu algo verdadeiro lá atrás? Não. Ninguém que tenha conhecido verdadeiramente a Jesus fica fanático de nenhuma natureza. Quando fica é porque conheceu muito pouco de Jesus e conheceu muito do arcabouço religioso. Essa é a primeira característica. A segunda é uma pessoa que carrega em geral dentro de si profundas inseguranças. Todo fanático é inseguro. Por isso ele tem que se agarrar a alguma coisa de maneira tão canina, tão neurastênica, tão bulldog na dentada dele, e desesperada por causa da insegurança dele. Ele não tem nenhuma fé aprofundada e pessoalmente é uma figura insegura, por isso é que se agarra com esse desespero tão cego e tão irreflexivo a qualquer coisa que supostamente seja uma certeza. Então todo fanático quer certezas. Ele não consegue lidar com um processo de aprendizado, de crescimento. Ele tem que fechar etapas e dizer isso aqui está concluído. Ele vai se viciando em pacotes e fora de caixas e pacotes ele não sabe viver. A terceira coisa que marca muito esse perfil frequentemente foi um treinamento familiar de muita subserviência. Aí o indivíduo que já carrega essa carga subserviente naturalmente fica procurando agremiações religiosas que coloquem sobre ele a mesma determinação e os mesmos indicativos de caminhos, de certezas a caminhar. Aí ele se agarra, tudo ainda com base na própria insegurança original. Sim. O terceiro aspecto, o quarto aspecto, é que em geral são pessoas de mentalidade muito mágica e acham que se receberam algum tipo de compreensão, segundo elas, que os demais não têm, elas foram escolhidas a dedo, também por causa da insegurança, precisam dessa hiperafirmação mágica e pessoal. Foram escolhidas a dedo para serem os propagadores desse conhecimento que ninguém mais possui. E só eles é que possuem, e o mundo começou com eles. Essa é uma outra característica. Geralmente, quase todo fanático desconhece profundamente a história atrás de si. Porque quem quer que tenha profundo conhecimento histórico já evita com esse conhecimento um monte de fanatismos,
porque vê que não tem nada novo, que as coisas se repetem. Às vezes mudam só os temas, mas a roda gigante ou o espiral daquele sistema já se repetiu muitas vezes na história. E quem quer que conheça a história sabe. E não fica nessa discussão por essas verdades. A minha verdade é mais do que a sua. Né? A outra coisa é que, em geral, essas pessoas, por causa da insegurança, precisam se afirmar sendo diametralmente oposto ao fluxo que eles achem que seja prevalente. Então, para muita gente, começa com uma questão de crença, depois vai se transformando numa questão de vaidade. Depois que elas são identificadas com aquela bandeira, passa a ser uma questão de vaidade. Afirmar aquilo ali. E há uma lista enorme de coisas que vão se somando a essa tendência ao fanatismo. Só mais uma pergunta, Caio. Você esperava viver esse número crescente de ceticismo por parte de gente que já viveu? Não. Que fosse como ele ganhou esse contorno, não. Agora, que fosse acontecer isso, eu sempre soube. Sim. E aí, meu Deus, é nessa hora que a história ajuda um pouquinho. Se as pessoas lerem os meus livros da década de 80, eu estou falando que aquele tipo de coisa que estava crescendo no meio da igreja iria se transformar em algo horroroso, produziria um cansaço enorme, ia ter um monte de gente desistindo de cansaço. Eu dizia lá, a expressão que eu usava é: estão sendo vacinados contra o Evangelho, estão ganhando anticorpos contra o Evangelho, mas não é Evangelho que os está alcançando. Um dia nós vamos ver esse resultado desastroso. Só não pensei que iria tão longe no nível da hostilidade, do ódio que eu sinto que está crescendo, como eu percebo por aí nesse fanatismo dos outrora fanáticos religiosos e que hoje são fanáticos antirreligiosos. O cara que perdeu o medo. Ah, é? Que bom. Muito obrigado por tudo, Caio. Sou um presbítero que tinha medo de sair da Assembleia de Deus. Toda a ilusão que tinha desmoronou e deu lugar a uma fé mais clara. Amém. Bom, graças a Deus. Estou te acompanhando desde então e estamos nos reunindo de forma simples, mas ainda me esbarro com muitos irmãos que estavam comigo e me olham com pena. Os irmãos terem pena, ande cheio do Espírito Santo, de amor, de paz, que é para eles morrerem de pena de você. Como se eu estivesse desviado, e quando começo a explicar, eles dizem que eu estou estranho e que temos que aguardar as promessas de Deus se cumprirem. Porque quando ele começa a explicar, ele começa a fazer sentido. Aí para esses irmãos isso parece estranho. Eles não estão acostumados a nada que faça sentido. Eles só estão acostumados a palavras mágicas, que não tem nem contexto antecedente, nem imediato, que não tem conexão com nada. É só um aleluia! Só isso. É o tipo de interpretação que a gente tem aí. É uma interpretação fácil. O meio ficou assim. Como, vou mostrar, um intérprete interpretando uma pessoa falando em línguas. Uma pessoinha falando em línguas e um intérprete interpretando. Está tudo assim, entre nós. Não sei, o Judá já foi embora. Se o Judá já foi, não vai dar para mostrar. Mas eu mostro na segunda-feira como é que ficou. Eles não conseguem, Caio, as pessoas não conseguem uma fé sem labirintos. E que seja simples e clara. Tem que não fazer sentido. Tem que ter labirinto. Tem que não fazer sentido para ser fé. Tem que não ser compreensível para ser profundo. Tem que ser absurdo para ser completamente aceitável. Tem que ser ridículo para ser de Deus. Tem que ser de mau gosto para ser sublime. Tem que ser paranormal para ser divino. Para ser, enfim, a manifestação do poder de Deus. Para ser Deus. Deus fazendo apenas com que tudo que ele fez continue a ser, não é Deus. Deus só é Deus para crente se ele inventar se ele tirar uma pomba da cartola. E não basta o que é. Não serve. E aí? Aí ele fala, né? Dizem que estou estranho e que temos que aguardar as promessas de Deus se cumprirem e que eles estão aguardando e tal. Isso é unânime da parte deles. Cara,
O que eu faço? Continuo tentando dizer-lhes? Valeu, Caio. Não, deixa eles irem correndo atrás, mano. Como é que o cara sai e quer ficar pregando lá? Deixa eles correrem atrás, maninho. Vai pregar a palavra para outros. Como fé para Jesus si disse. mesmo. Olhe para Jesus. Se Jesus, quando o negócio estava ficando quente num lugar, ele sempre dizia, vamos a outros lugares, porque me importa também anunciar a palavra lá. Você não vê Jesus chovendo no molhado, porque se Jesus tivesse chovido no molhado, ele não teria saído de Nazaré até hoje. Teria ficado lá. Na congregação dele. Na congregação de Isso. Nazaré, tentando convencer, mas eu sou filho de José, mas olha, vocês não sabem, minha mãe, não é mamãe? Maria, vem cá, Maria. Mamãe, conta do Gabriel, mamãe. Tem que ajudar o pessoal da Espírito congregação Santo. aqui. Mamãe, fala, mamãe. Foi lá longe, mamãe, eles não estão sabendo, você não contou para ninguém. Papai, não, papai já morreu. Que pena. Jesus já está se explicando até hoje lá. Não. Quem quer corre atrás, meu amigo. Eles têm tido todas as oportunidades. É importante você se dedicar à vida, não à recorrência da doença. Viva a vida com beleza. Viva a vida cheia do Espírito de Deus, cheia de amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, aquelas coisas contra as quais não há lei. E aí então? Eles vão começar a prestar atenção. Mas não vai ser rápido, não. Esse povo é lerdo de observação. É tardo de coração para crer. Mas vivendo longe de dar essa satisfação, vivendo como Jesus, que não estava aí para ficar explicando. A explicação dele era ele. A questão era dos outros. Ele era a resposta na vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Mas você não está aí para ficar ensinando braille. Você está aí para viver uma vida e deixar que Deus abra os olhos aos cegos. Você é só uma carta viva. Você não é o ensinador da sua carta para o outro. Deixe que o Mestre é Cristo. Creia nisso e apenas siga-o, ao invés de ficar com a obsessão da pedagogia da prova da minha vida para com o gueto. Não, mano. Deus é Deus dos que estão fora do gueto e dos que estão dentro do gueto. Mas Ele enviou para você foi à vida. Indo, faça discípulos. Indo, ensine. No caminho. Não é perseguindo crentes, nem judeus, nem gregos. É indo, é vivendo. Como for rolando, vai acontecendo. Seja espontâneo. Deus te abençoe. Isso é um vício de testemunho também. É. Pro lado de fora. E de provar. Pro lado de fora, isso. Provar. Ele tem que testemunhar que agora ele tá. É. Aí ele fica vendendo essa coisa pros caras. Não estou desviado não, me compreendam. Agora é o antitestemunho, testemunhado, de fora. E claro, corre o risco de acabar virando hipócrita. Para ficar dando essas satisfações, acaba ficando performático. Sem notar. Quando esses aí ficam com uma importância tão grande que você tem que procurá-los para explicar, você vai devagar fazendo as adaptações mais palatáveis. Daqui a pouco você já está na média, daqui a pouco você nem sentiu. Aí já perdeu já de foi, novo. Já entrou num outro processo camaleônico sutil dentro de você. Então não tem que chocar ninguém, não tem coisa nenhuma, só tem que viver a melhor vida. E não é por causa dos outros, é por causa de você. O Evangelho não é um testemunho para os outros. O Evangelho é graça de Deus para mim. Só isso. Vai explicar. Vai explicar isso. Graça de Deus para mim. Agora, quando a minha vida fica cheia de graça, eu me torno naturalmente um testemunho. Mas eu não vivo para o testemunho. Eu provo a vida do reino em mim. O testemunho é um fruto sobre o qual eu nem penso. Nem penso. Assim como qualquer árvore que dê fruto aqui à nossa volta não está pensando no assunto. Elas só estão se nutrindo no chão da vida. O resto é consequência. O resto brota naturalmente.
E assim como são as árvores, são as criaturas. Não é mesmo, amigo Braulio? Quem está livre não faz discurso acerca da liberdade. Pois é, quem está livre, está livre. É livre, acabou. Acabou. Quem está livre, está livre. Quem ama, ama. Não diz que o amor isso se explica depois. A vida não precisa de testemunho. A vida é o testemunho.